Olá, queridos amigos do canal, doutora Carolina Almeida, Saúde em Dia. Antes de começarmos este vídeo muito importante, me contem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo e se já passaram por situações que afetaram sua autoestima masculina. Vocês não precisam dar detalhes, mas saber que não estão sozinhos já é um primeiro passo importante. Hoje, vou falar sobre um assunto que afeta silenciosamente milhões de homens no mundo todo, mas que poucos têm coragem de discutir abertamente. Vou compartilhar 7 dicas essenciais que podem mudar completamente a forma como você se vê e como vive sua masculinidade. E não estou falando de cirurgias milagrosas ou produtos mágicos. Estou falando de verdades baseadas em 30 anos cuidando da saúde masculina. Você já se perguntou por que alguns homens, independente do tamanho, vivem sua sexualidade com total confiança, enquanto outros se sentem inadequados mesmo tendo medidas completamente normais? A resposta pode surpreender você, e hoje vou revelar exatamente o que descobri observando milhares de homens ao longo de 3 décadas de medicina. Mas antes de continuar, se você quer ter acesso exclusivo a conteúdos ainda mais profundos sobre autoestima masculina, técnicas específicas de autoconfiança, que só compartilho com meus membros e lives mensais, onde falo sobre temas delicados da masculinidade, considere se tornar um membro do nosso canal. É um investimento na sua autoestima que pode transformar sua vida completamente. Vamos começar com uma verdade que pode chocar muita gente. O tamanho do pênis importa muito menos do que você imagina. Em 30 anos de medicina, nunca vi uma única mulher terminar um relacionamento por causa do tamanho do órgão do parceiro. Mas já vi dezenas de relacionamentos acabarem por causa da insegurança masculina relacionada a isso. Lembro-me perfeitamente do Sr. Eduardo, um paciente de 47 anos que chegou ao meu consultório completamente destroçado. Ele me disse: Doutora, tenho 12 centímetros quando ereto, e isso arruinou toda a minha vida. Já terminei 3 relacionamentos, porque não conseguia parar de pensar que era inadequado. Minha última namorada me disse que o problema não era o tamanho, mas minha obsessão com isso. Eduardo havia gasto uma fortuna em produtos duvidosos, bombas de vácuo e até pensava em fazer cirurgia perigosa. Ele media o pênis todos os dias, comparava com atores de filmes adultos e vivia uma prisão mental que estava destruindo sua vida social e profissional. Foi então que decidi ensinar para Eduardo as mesmas 7 dicas essenciais que vou compartilhar hoje com vocês. 6 meses depois, ele voltou ao consultório como um homem completamente transformado. Doutora, ele me disse, não mudou 1 centímetro no meu corpo, mas mudou tudo na minha vida. Estou noivo e nunca me senti tão confiante. Então, quais foram essas 7 dicas que transformaram a vida do Eduardo e de centenas de outros homens? A primeira dica essencial é conhecer a realidade dos números. Vocês ficariam surpresos se soubessem quantos homens acham que têm o pênis pequeno, quando na verdade estão completamente dentro da média normal. Estudos científicos sérios mostram que o tamanho médio do pênis ereto varia entre 12 e 16 centímetros. Isso significa que Eduardo estava exatamente na média mundial. Mas aqui está o problema. Muitos homens comparam seu órgão com o que veem em filmes adultos, onde os atores são escolhidos justamente por terem órgãos acima da média. É como se eu comparasse minha altura com jogadores de basquete e me achasse anã. Não faz sentido nenhum. Eduardo me contou que durante anos acreditou que 12 centímetros era pequeno, porque se comparava com atores pornográficos. Quando expliquei que ele estava na média mundial, e que a grande maioria das mulheres considera tamanhos entre 11 e 15 centímetros como ideais, ele ficou em choque. A segunda dica essencial é entender a anatomia feminina. Muitos homens não sabem, mas a vagina tem em média 8 a 12 centímetros de profundidade quando excitada. Além disso, as terminações nervosas responsáveis pelo prazer feminino estão concentradas nos primeiros 5 centímetros da vagina, na região chamada zona G.
Isso significa que um homem com 12 centímetros tem tudo o que precisa para satisfazer completamente uma mulher do ponto de vista anatômico. Eduardo ficou impressionado quando expliquei isso para ele. Por que nenhum médico me explicou isso antes? Ele perguntou. A terceira dica que transformou a vida do Eduardo é sobre técnica versus tamanho. Durante 30 anos de medicina, aprendi que as mulheres valorizam muito mais a técnica, a paciência e a conexão emocional do que simplesmente o tamanho. Um homem que sabe usar as mãos, a boca, que é carinhoso e atento às necessidades da parceira, será sempre mais valorizado. Eduardo começou a se concentrar em desenvolver outras habilidades íntimas. Ele leu livros sobre sexualidade, conversou abertamente com a namorada sobre preferências dela e descobriu que existem dezenas de formas de dar prazer que não dependem do tamanho do pênis. A quarta dica essencial é sobre posições estratégicas. Existem posições específicas que maximizam a sensação de preenchimento e intensificam o prazer para ambos os parceiros. Posições onde a mulher tem as pernas mais fechadas, por exemplo, criam mais atrito e sensação de plenitude. Não vou entrar em detalhes específicos aqui, mas existem guias sérios sobre o assunto que podem ajudar muito. O importante é saber que a criatividade e a comunicação com a parceira podem transformar completamente a experiência íntima, independente do tamanho. A quinta dica que mudou a vida do Eduardo foi sobre exercícios específicos. Embora não existam exercícios que aumentem o tamanho do pênis propriamente dito, existem exercícios que podem melhorar a qualidade das ereções, tornando-as mais firmes e duradouras. Exercícios para o músculo pubococcígeo, que eu já expliquei em outros vídeos, podem fazer uma diferença significativa na rigidez da ereção. Uma ereção mais firme pode dar uma impressão visual de maior tamanho e, principalmente, proporcionar mais prazer para ambos os parceiros. Eduardo se dedicou a fazer esses exercícios religiosamente por 3 meses e notou uma melhora considerável na qualidade das ereções. Não cresceu nenhum centímetro, ele me disse, mas a firmeza e a duração melhoraram muito, e isso fez toda a diferença. A sexta dica essencial é sobre cuidados com a aparência geral. Muitos homens não sabem, mas alguns fatores podem dar uma impressão visual de que o pênis é menor do que realmente é. Excesso de gordura abdominal, pelos púbicos muito longos e falta de cuidados com a higiene podem afetar a percepção do tamanho. Eduardo tinha uma barriga proeminente que literalmente escondia parte do pênis. Quando ele perdeu 15 quilos e aparou os pelos da região, ganhou visualmente quase 2 centímetros. Não cresceu nada, mas a aparência melhorou significativamente. A sétima e última dica, que talvez seja a mais importante de todas, é sobre autoconfiança e comunicação. A forma como um homem se comporta na cama, sua confiança, sua capacidade de se comunicar com a parceira, vale muito mais que centímetros extras. Eduardo aprendeu a conversar abertamente com a parceira sobre desejos, fantasias e preferências. Ele descobriu que a comunicação íntima criava uma conexão muito mais profunda e prazerosa para ambos. Descobri que o órgão sexual mais importante não fica entre as pernas, fica entre as orelhas, ele me disse. Mas agora preciso falar sobre algo muito sério: os perigos de produtos e procedimentos duvidosos. Durante esses 30 anos, vi homens se machucarem gravemente tentando aumentar o pênis com métodos perigosos e ineficazes. Eduardo havia tentado usar uma bomba de vácuo antes de me procurar e desenvolveu pequenos hematomas e dor na região. Ele teve sorte de não ter se machucado mais seriamente. Essas bombas podem causar lesões nos vasos sanguíneos e problemas permanentes de ereção. Cremes, géis e pílulas milagrosos também são uma farsa completa. Não existe nenhum produto tópico ou oral cientificamente comprovado que aumente o tamanho do pênis. O que existe são golpes que exploram a insegurança masculina para lucrar.
Cirurgias de aumento peniano são extremamente arriscadas e os resultados são frequentemente decepcionantes. Podem causar cicatrizes, deformidades, perda de sensibilidade e problemas de ereção permanentes. A comunidade médica séria só recomenda esses procedimentos em casos muito específicos de micropênis real, que é uma condição médica rara. Eduardo quase fez uma cirurgia perigosa no exterior antes de me procurar. Quando expliquei os riscos reais e mostrei fotos de complicações que já havia visto, ele ficou em choque. Poderia ter arruinado minha vida tentando resolver um problema que nem existia, ele me disse. Uma coisa importante que sempre explico aos meus pacientes é sobre a diferença entre insatisfação real e distorção da autoimagem. A grande maioria dos homens que se acham pequenos, na verdade, têm medidas completamente normais, mas desenvolveram uma percepção distorcida de si mesmos. Eduardo media o pênis diariamente, sempre no mesmo horário, e anotava os resultados. Ele tinha planilhas com medições de meses. Isso é um comportamento obsessivo que indica mais um problema psicológico do que físico. O pênis pode variar de tamanho dependendo da temperatura, nível de excitação, cansaço e outros fatores. Durante o tratamento, trabalhamos não apenas com informações médicas, mas também com a parte psicológica. Eduardo precisou aprender a parar de se comparar com outros, parar de medir constantemente e focar na realidade. Ele era um homem normal, com medidas normais, capaz de ter uma vida sexual plena e satisfatória. A questão da autoestima masculina é muito mais complexa do que parece. Muitos homens carregam inseguranças desde a adolescência, quando se comparavam nos vestiários da escola ou quando ouviram comentários maldosos. Essas experiências podem criar traumas que persistem por décadas. Eduardo me contou que sua insegurança começou aos 14 anos, quando um colega fez um comentário maldoso no vestiário da escola. Aquilo ficou gravado na mente dele por mais de 30 anos e influenciou todos os seus relacionamentos. Uma frase idiota de um adolescente ignorante quase destruiu minha vida adulta, ele refletiu. Isso me leva a um ponto crucial. Pais, educadores e profissionais de saúde precisam falar sobre esse assunto de forma aberta e educativa com os jovens. Muita insegurança masculina poderia ser evitada com informação correta na adolescência. Durante o tratamento do Eduardo, sua namorada participou de algumas consultas. Ela confirmou o que eu já sabia: o tamanho nunca havia sido um problema para ela. O problema era a ansiedade e a insegurança dele, que afetavam a intimidade do casal. Doutor, ela me disse, eu tentei milhares de vezes explicar para ele que estava tudo bem, que eu estava satisfeita, que o amava do jeito que ele era, mas ele não conseguia acreditar. Era como se ele ouvisse uma voz na cabeça dizendo o contrário. Esta é uma situação muito comum. A insegurança masculina pode ser tão intensa que o homem simplesmente não consegue acreditar nas palavras da parceira. Ele acha que ela está mentindo para poupá-lo ou que não sabe o que está perdendo. A terapia de casal foi fundamental no caso do Eduardo. Eles aprenderam a se comunicar de forma mais aberta e honesta sobre sexualidade. A namorada aprendeu formas mais eficazes de tranquilizá-lo, e ele aprendeu a confiar nas palavras dela. Uma técnica que funcionou muito bem com Eduardo foi o que chamo de foco no prazer mútuo. Em vez de se preocupar com o próprio desempenho e tamanho, ele aprendeu a se concentrar completamente no prazer da parceira. Paradoxalmente, quando parou de se preocupar consigo mesmo, sua própria satisfação aumentou dramaticamente. Eduardo começou a fazer perguntas. O que você gosta mais? Compreende? Isso está bom? Essa comunicação ativa não apenas melhorou a intimidade, mas também deu a ele a confiança de que estava realmente satisfazendo a parceira. Outra estratégia que ajudou muito foi diversificar as formas de intimidade. Eduardo aprendeu que o sexo não se resume à penetração. Carícias, beijos, massagens, uso das mãos e da boca, tudo isso faz parte de uma vida sexual rica e satisfatória.
Descobri que estava limitando minha sexualidade a apenas uma coisa, Eduardo me disse. Quando ampliei o conceito do que é fazer amor, tudo ficou muito mais prazeroso e menos ansioso para mim. Durante esses 30 anos de medicina, aprendi que a sexualidade masculina é muito mais frágil do que parece. Homens podem parecer confiantes por fora, mas carregar inseguranças profundas que afetam toda a vida emocional e social. A pressão social sobre a masculinidade é enorme. Desde cedo, os meninos aprendem que devem ser grandes, fortes, confiantes em todos os aspectos. Qualquer falha percebida pode se tornar uma fonte de vergonha duradoura. Eduardo me disse que sua insegurança não afetava apenas a vida sexual. Ela impactava sua confiança no trabalho, nos relacionamentos sociais, na forma como se vestia e se comportava. Era como se eu carregasse um segredo vergonhoso que ninguém podia descobrir, ele explicou. Isso é mais comum do que imaginam. Muitos homens desenvolvem comportamentos compensatórios, compram carros caros, se exercitam obsessivamente, se tornam arrogantes ou agressivos, tudo para esconder uma insegurança íntima que ninguém precisa saber. A transformação do Eduardo foi gradual, mas consistente. Primeiro, ele parou de medir o pênis diariamente. Depois, parou de se comparar com atores pornográficos. Em seguida, começou a se exercitar não para compensar uma deficiência, mas para se sentir bem consigo mesmo. O ponto de virada aconteceu quando ele finalmente conseguiu fazer amor com a namorada sem pensar no tamanho do pênis uma única vez. Foi a primeira vez em mais de 20 anos que consegui estar presente no momento, focado apenas no prazer e na conexão com ela. Ele me contou emocionado. Hoje, Eduardo é noivo e planeja se casar no próximo ano. Ele me disse recentemente: Doutora, não posso acreditar que desperdicei tantos anos da minha vida preocupado com algo que era irrelevante. Poderia ter sido feliz muito antes se tivesse procurado ajuda adequada. A história do Eduardo nos ensina várias lições importantes. Primeira, a maioria dos problemas de tamanho são, na verdade, problemas de autoestima e informação incorreta. Segunda, a comunicação aberta com a parceira é fundamental. Terceira, buscar ajuda profissional pode transformar vidas. Se você se identifica com a história do Eduardo, saiba que não está sozinho e que existe solução. Não desperdice anos da sua vida preocupado com algo que pode ser resolvido com informação correta e acompanhamento adequado. Para quem quer aprofundar ainda mais esses conhecimentos, ter acesso a técnicas específicas de autoestima masculina e poder fazer perguntas pessoais sobre esses temas delicados, considere se tornar um membro do nosso canal. Como membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos sobre psicologia masculina, lives mensais, onde falo sobre temas que não posso abordar em vídeos públicos, e um grupo privado, onde pode compartilhar experiências com outros homens que passaram por situações similares. É um investimento pequeno na sua autoestima e qualidade de vida, que pode fazer uma diferença gigantesca. Pense assim: quanto você já gastou ou gastaria tentando resolver esse tipo de insegurança? Por uma fração desse valor, você tem acesso a 30 anos do meu conhecimento e experiência. Lembre-se sempre, sua masculinidade não se define pelo tamanho de nenhum órgão do seu corpo. Ela se define pela sua capacidade de ser um homem íntegro, carinhoso, confiante e presente nas suas relações. Eduardo aprendeu isso da forma mais difícil, mas aprendeu. Hoje, ele é um exemplo de como é possível transformar inseguranças em autoconfiança com as informações e o apoio certos. Não esqueça de deixar seu like se este vídeo foi útil para você, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre saúde masculina. E, principalmente, me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo e como posso ajudar mais homens a superarem inseguranças relacionadas à masculinidade. Sua participação é fundamental para que eu possa criar conteúdos cada vez mais relevantes e transformadores.
Cada comentário, cada like, cada inscrição representa uma vida que pode ser impactada positivamente. Até o próximo vídeo, cuidem-se bem e lembrem-se: vocês são perfeitos exatamente como são. O que pode precisar de ajuste não é o corpo, mas a forma como vocês se veem. E isso, felizmente, tem solução.